Chefe Benedito Terzi está conosco, porque hoje é um dia especial. Hoje é o Dia Internacional do Sorvete. Gente, imagine qual vai ser a receita de hoje. Dá uma olhada na receita, porque a hora que você ver a receita, você vai falar: ah, Rita Maria, isso não é um sorvete? Haha, mas é. É um tipo de sorvete, é um semifrio ou semifredo. Semifredo. Isso. Olha isso. Meu Deus do céu. Bom, bora aprender a fazer? Vamos. Então, é esse semifredo que a gente vai aprender com o chefe Benedito Terzi e com certeza eu vou gostar. Se pode, meu Deus do céu! E eu quero as participações, estou aqui, ó, com o tablet esperando pelo Facebook e com o celular esperando no YouTube, hein? Quero vocês falando comigo. Meu querido, você é sempre muito bem-vindo. Obrigado. Adoro vir aqui, Rita. Oh, delícia! Aqui é a casa dele já, né? Você fica mais do que à vontade, né? Já fico tranquilíssimo de vir. Então a gente vai fazer um semifredo de iogurte com calda de frutas vermelhas. Utilizei umas decorações de chocolate e trouxe umas flores também para a gente comemorar a primavera. Então trouxe umas flores comestíveis, uns amores perfeitos para poder decorar, né? Deixar ele bem com cara de feliz. Olha, e quem tá feliz sou eu de ficar olhando aqui para essa delícia, meu Deus do céu. Mas, bora fazer? Vamos lá então. Então vamos começar pela calda. Eu trouxe uma calda de frutas vermelhas para a gente fazer. Então enquanto a calda vai cozinhando, a gente faz o resto do processo. Ok. Então eu trouxe aqui açúcar, as frutas vermelhas. Aqui eu estou utilizando figo, morango e os mirtilos. Tá? Aqui a gente está em época de amora também, então tá fácil de achar. E ao invés de utilizar água para fazer a geleia, eu vou utilizar vinho tinto. Vinho tinto, esse é o seco. Esse é o seco, né? A gente já tem bastante açúcar aqui, ele acaba compensando. Ok. Tá? A gente fica com uma calda bem mais escura e com um sabor bem mais intenso. Tá? Então, a parte da geleia é simples. Com vinho assim. Fica uma delícia com vinho. Gostei da ideia. Fica incrível. Então, esse primeiro passo, a gente só mistura tudo. Então, entra com as frutas já picadas. Eu gosto delas mais pedaçudinhas. Se quiser processar as frutas para fazer um suco, mesmo também pode. Tá. O Eu açúcar, gosto mais pedaçudinha. Ele fica mais saboroso, né? A gente ainda morde uns pedacinhos da fruta. E todo o vinho. Quanto tem de vinho? São 150 ml, se não me engano. Então aqui a gente deixa em fogo médio até que as frutas cozinhem e o vinho evapore um pouquinho. Tá? Coloca então no médio? No médio. Ok. Isso. Pronto. Como eu sei que esse fogão ali é mais forte, a gente pode deixar ali no médio que tá tranquilo. Ok. Segundo passo, a gente vai fazer a base do nosso semifrio. Então, para fazer essa base, eu utilizo um merengue italiano. Então, é um merengue que é mais seguro para a gente comer, porque ele sofre uma ação de temperatura. Então, os merengues que são crus, eles não são indicados para fazer esse tipo de preparo. Ah, entendi. Tá? Então, aqui a gente tem dois processos para fazer o merengue italiano. A gente faz uma calda de açúcar com um pouquinho de água. Então, tem a quantidade de açúcar, 50 ml de água. A gente coloca na panela esses dois ingredientes também. Então, em uma outra panela, entra com o açúcar. Opa, ficou um pouquinho aqui ainda. Não pode perder nada. Não pode perder nada. A confeitaria, se você perder algumas gramas de ingrediente, já altera o resultado. Então aqui já pode ser um fogo um pouco mais alto, porque a gente vai ter que monitorar esse caramelo, tá? Essa caldinha de açúcar. Por quê? É o seguinte, quando ele chega no ponto de bala mole, aproximadamente 100 graus, a gente começa a bater as claras, tá? Então, a gente deixa ele num fogo um pouco mais alto. Assim que ele ficar um pouco mais no ponto de bala, a gente começa a bater as claras. Ok. Enquanto isso, a gente pode ir misturando os outros ingredientes. Então, eu já adiantei aqui o processo, bati um chantilly, tá? Então, eu faço chantilly com nata. Então, eu utilizei nata, bati ela um pouquinho e a gente mistura com o iogurte grego. Quando a gente fala nata, claro, tem muitas pessoas por aí que têm a oportunidade de ter o leite gordinho, saído da vaquinha, delícia.
e vai reservando as natas. Mas hoje no mercado você consegue comprar um pote de natas. Então, quer fazer exatamente como o chefe Benedito Terce está ensinando? Então, compre, caso você não tenha uma vaquinha gordinha, então compre a nata, que esse é fácil de encontrar, né? É fácil de achar. Eu comprei no mercado, inclusive, é facinho de encontrar. O importante é deixá-la sempre gelada para poder bater. Tá? Gelada? Gelada. Tanto a nata quanto o creme de leite fresco, eles precisam estar gelados. Tá, não congelados. Não congelado. Gelado. Gelado, bem gelado. Quanto mais gelado, mais firme vai ficar o seu chantilly. Tá? Então é importante fazer esse processo. E aqui eu vou utilizar o iogurte grego para poder saborizar a nossa base. E ele é firme também, né? Ele é bem firminho, ele é bom para se utilizar para esse processo. Então esse semifredo, eu fiz ele desenformado, tá? Então eu utilizei um aro para poder fazer ele, mas se quiser fazer numa travessa, né, algo do tipo, também dá para fazer, tá? Que é até melhor na hora de servir. Então aqui, incorporar bem, primeiro, a nata batida com o iogurte. E se não encontrar a nata também, algumas cidades é um pouco mais difícil de achar, pode substituir por creme de leite fresco mesmo. Tá. Ele cumpre bem aí como substituto. Então aqui, incorpora bem devagarinho para não perder a aeração do chantilly. E a gente fica de olho. Tá vendo? Ó, aqui ele já fica bem fofinho, só de misturar os dois. Essa é uma característica do semifrio, que ele fique bem aerado. Então ele não é tão firme quanto alguns sorvetes. É uma sobremesa que ele parece uma torta gelada de sorvete mesmo. Essa é a ideia. Então aqui, ó, fico com ele bem cremosinho. Por isso que você está mexendo tão devagarinho. Tão devagarzinho, para poder incorporar sem perder o ar do meu chantilly. Tá? Então incorporei, a gente consegue Por quanto tempo reservar. você bateu a nata? A nata eu bati por 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos. Aí só depois da nata batida por 5 minutos que você acrescentou o iogurte grego. Isso. Tá. Porque se a gente fizer esse processo antes, ele não firma. Tá. Então o chantilly ele tem um problema bem sério de temperatura, de algum ingrediente que entra em contato com ele desestrutura. Tá. Então por conta disso a gente precisa tomar esse cuidado. Aqui eu trouxe um termômetro digital para poder medir a temperatura. Ele facilita bastante. Agora quem não tem o digital, tem aquele de ponta, tem até uma espátula que tem um termômetro na ponta, pode utilizar também sem problema algum. Tá? Okay. Mas eu prefiro monitorar a temperatura para não correr riscos, né? Então sempre vou dando uma olhadinha de como está a temperatura. Então aqui, ó, a gente já está com 101 de temperatura. Você falou que tinha que chegar a 100? A 100. Está na temperatura certinha. Desliga? Não, a gente continua. A 100 a gente começa a bater as claras. A 118 a gente despeja essa calda de caramelo nas claras. Então a gente tem um merengue bem firme, que inclusive quem quiser utilizar para decorar bolo, esse merengue, essa receita é ideal. Legal, ela fica gostei. linda para fazer merengue de torta de limão, é super bacana esse merengue. Então além de base para o semifrio, dá para utilizar para várias coisas aí. Gostei. Então chegou a 100 graus, a gente começa a bater as claras. Então aqui são 90 gramas de clara, mais ou menos 3 claras, tá? Entro com uma outra quantidade de açúcar, vocês vão perceber que na receita eu coloquei uma quantidade de açúcar para a calda, outra quantidade de açúcar para bater com as claras. Tá? Então aqui são os 25 gramas de açúcar para bater com as claras. Então, chegou a 100 graus aqui, começo a bater as minhas claras aqui. Tá?
Bom, então aqui bati as minhas claras em neve, tá? E monitorei a temperatura, a gente chegou a 118, já estava até passando um pouquinho. Já está em 120 graus aqui na panela. Então, o que eu vou fazer? Ligar a batedeira de novo e ir despejando essa calda aos pouquinhos na batedeira enquanto ela bate. Tá? Eu até peguei uma luva já aqui. Aqui não tá quente, Não tá quente. mas pode encostar na panela, né? Na panela. É. Então, tomar bastante cuidado com esse processo. É com a batedeira em movimento mesmo. Tá. É importante. Então, velocidade baixa para fazer esse processo. E vai colocando aos pouquinhos. Então aqui, Rita, ó como que fica o globo da batedeira. A gente tem um merengue bem brilhante. Em casa, pode bater o suficiente até sentir que o bowl da batedeira está frio. Tá? Então vai monitorando embaixo, sente como que está o bowl da batedeira. Quando o bowl da batedeira estiver bem frio, ele está no ponto certo. Mas aqui, ó, a gente já consegue... Ele ainda está morninho. Ele está um pouquinho morninho. Mas você já consegue deixá-lo firme. Já dá para utilizar. Ó, como ele fica um merengue bem brilhante, bem branquinho. Já dá para confeitar um bolo aqui com ele. Né? Então a gente consegue já utilizar. E ele que vai dar essa textura fofinha para o nosso semifredo. Tá, deixa eu tirar ele aqui. Ia falar, tem um menorzinho aqui, mas deu certo. Deu certinho. Para tirar o excesso. Ah, se eu tô em casa. Não sei você de casa, mas esse tipo de coisa é gostoso dar uma experimentadinha, não é? Merengue ainda é uma delícia. Meus alunos já começam a provar nessa parte do processo. Então, com essa base dá até para fazer marshmallow. Se a gente acrescentar um pouco de gelatina, a gente consegue fazer um marshmallow com essa base de merengue. Nossa, que legal. Dá para fazer bastante coisa, ele é bem versátil. Então aqui, vou adicionando aos poucos essa base de merengue no meu creme, tá? Que tem o chantilly e o iogurte. Então eu coloco primeiro uma quantidade menor. E da mesma forma você vai incorporar lentamente. Aos poucos, porque a gente precisa justamente desse ar. A característica do semifrio é justamente que ele fique bem cremoso, bem aerado. Você vai perceber ali. E usa toda essa quantidade que você... Toda essa quantidade. Que você fez agora. Isso, toda essa quantidade. Então, ou seja, não vai sobrar nada, vai para o sorvete. Vai tudo para o sorvete. Então ele Gente, dá uma mas rende boa bastante. Quantidade. Sim, você viu? Tinha só um pouquinho de ingrediente pois ali. Agora olha, tá ganhando volume ali. Aqui a gente consegue fazer uns 2 desse tamanho que eu fiz. Então dá para fazer para a família toda aí. Aqui, tirei toda já o meu merengue.
Vou incorporando. E já tenho uma base do meu semifrio pronta. Tá vendo? É uma receita super rápida e que fica bem bacana para apresentar. Então, enquanto a gente fez a base, a nossa geleia já está quase no ponto. Uau, olha isso! Meu Deus! Ele fica parecendo uma base de mousse, de tão levinho. Eu imagino que deva ser muito leve mesmo, Ele é porque bem levinho. os ingredientes, da maneira como você os preparou, a gente percebe que existe leveza. E você está com todo o cuidado para não perder esse aerado. Exato. Né? Tanto da nata, né, quanto o aerado do merengue. Isso. E a temperatura do merengue é importante justamente para não desestabilizar a nata também. Por isso que tem que estar um Deixar pouco ele mais frio. friozinho. Isso. Ok. Então aqui, ó, a gente já tem a base do semifrio pronto. Para fazer igual esse que eu fiz, eu utilizei um aro. Então, eu gosto bastante de utilizar o aro porque ele facilita na hora de desenformar, na hora de soltar. Mas quem não tiver e tiver uma forma de fundo removível, também sem problema algum. Então, eu gosto de cobrir o aro com plástico filme e coloco o meu semifrio por cima, tá? Deixa eu pegar um pratinho aqui para a gente colocar. Então, aqui a gente pode utilizar aqui como base também e acomodar o semifrio para poder desenformar depois. Da mesma forma, delicadamente, nada de apertar. Nada de apertar. Agora é só distribuir, colocar. E se quiser também fazer numa taça, numa travessa, para facilitar na hora de servir, também pode. Acho que a calda já está no ponto. Eu achei que estava grudadinho no meio, mas não estava não. Tá quase. Então aqui, ó, ela dá uma forma do tamanho daquela que eu fiz bem cheia. Gente, é muito generoso. E a gente pensa assim, apesar de hoje ser o dia do sorvete, nós temos que lembrar que o nosso Natal não tem neve. O nosso Natal não tem casaco de pele. Então, vamos diminuir as carnes muito gordas, né? E vamos colocar uma sobremesa assim, geladinha, leve, suave, gostosa, refrescante. Então, pense nessa receita lá no seu Natal, no dia de uma visita especial, para o verão, enfim, uma sobremesa para qualquer ocasião. Inclusive, é uma sobremesa para comer no inverno, porque o sorvete foi inventado no inverno e foi feito para comer no inverno. Porque não tinha geladeira, eles usavam... E uma outra forma de servir também é cortar ele gelado e servir com a calda quente. Então também é uma forma aí de diversificar na hora de apresentar. Fez aqui, freezer, pelo menos umas 2 horas. Pelo menos umas 2 horas. Pelo menos umas 2 horas, tá? Para depois entrar com a calda e a decoração. Eu gosto de deixar de um dia do outro para garantir que o centro esteja totalmente congelado. Entendi. Então, pelo menos 24 horas de freezer. Bacana. Olha aí. Aqui a gente pode até desligar já. E eu vou experimentar. Gente, lá da Itália, da cidade de Gragnano, Campania, Itália, né, Itália, nós temos aí o Francesco Nocera, sempre conosco, tá mandando abraços. E ele disse, peraí, da Nossa Senhora, ele achou uma gracinha. Deixa eu voltar aqui, porque eu quero colocar o comentário. Tenta como que sai daqui, aqui, assim. Ele colocou assim, que fofo e original o presépio. Ah, que gracinha, gostei, viu? Ele já compartilhou no grupo dele, que nós estamos aqui ao vivo. Legal, muito legal. Obrigada, viu? Grazie. A Sandrinha Oliva, de Divinolândia. Tá, boa tarde, Rita Maria. Obrigada, meu anjo, pelo carinho. Um grande abraço para vocês. Eita, artesanato lindo, parabéns, maravilhoso. Parabéns pelo maravilhoso trabalho da artesã. A Lindalva Tarde, legal. O José Euclides, que bom que você recebeu o livro de Nossa Senhora das Dores, legal. E o texto, parabéns! Olha, é tão gostoso quando a gente dá o presente e a pessoa retorna que ela ganhou, gostou, ficou feliz. Fiquei muito feliz, viu, José Euclides? Deus abençoe. A Vânia Marques Lima junto conosco. Agora, a Rosângela Lima colocou assim, estou babando.
super didático, organizado esse chefe. Ah, meu Obrigado. Deus, olha que gracinha. Obrigado. Rosângela Lima que fez esse elogio a você. A Elaine Uric, boa tarde a todos do programa Delícia de Receita. Gostaria de experimentar junto com você. Vem pra cá, pega um avião. A Elaine está lá em Panambi, no Rio Grande do Sul. Ai, que legal. Babando junto com a gente. Quem mais? A Tereza Ribeiro, é de Campinas. E a Sandra Regina, que Deus abençoe vocês. Amém. Deus abençoe vocês também. E eu vou experimentar. Vamos. Chefe, agora como a gente serve? O que é ideal aqui para ficar assim, bonito também? Porque não fica bonito só lá, tem que ficar bonito aqui no também, prato né? Também. Dá para fazer a montagem no prato ou a gente corta uma fatia bem generosa, como se fosse um bolo mesmo. Aqui eu coloquei algumas decorações de chocolate, algumas frutas da estação para combinar. Vamos tirar uma fatiazinha. Tá vendo? E ele aguenta bem a temperatura. Deu pra gente gravar todo o programa e ele ainda tá bem firminho e gelado. Vamos colocar algumas Olha, frutas. e eu quero agradecer aqui ao chefe Benedito Terci por essa sobremesa versátil que vai para qualquer época do ano. Meu Deus do céu! E pensando aí também já nas nossas próximas festas. E é claro que agora eu vou experimentar, né? Olha aí. A hora mais importante. Eu não gostei. Desculpa. Eu amei! Olha, maravilhoso. Eu não vou comer a fruta agora, mas eu queria mesmo era experimentar o sorvete. Ele fica bem levinho, né? A textura dele maravilhosa. Nós já disponibilizamos as redes sociais do chefe Benedito Terci, mas é só também procurá-lo aí, saber mais sobre o trabalho dele. Benê, Obrigado. valeu, Rita. você é demais. Obrigado. Arrasa, arrasa.